E eu tenho uma palavra que o Senhor ministrou ao meu coração, eu quero compartilhar com os amados irmãos, que está lá no Evangelho de João, no capítulo 3. João capítulo 3, verso 1 até o versículo 21. Eu trago um tema para essa mensagem: abra a porta, né? Tem muita porta aí fechada, então a gente tem que abrir. Então abra a porta. Começa nessa noite dizendo: Senhor, me ajuda a abrir as portas. Eu quero abrir porta. Abra a porta. Palavra do Senhor. Havia entre os fariseus um homem chamado Nicodemos, um dos principais dos judeus. Este de noite foi ter com Jesus e lhe disse: Rabi, sabemos que és mestre vindo da parte de Deus, porque ninguém pode fazer estes sinais que tu fazes se Deus não estiver com ele. A isso respondeu Jesus: em verdade te digo, que se alguém não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. Perguntou-lhe Nicodemos: como pode um homem nascer sendo velho? Pode, porventura, voltar ao ventre materno e nascer segunda vez? Respondeu Jesus: em verdade te digo, quem não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. O que é nascido da carne é carne, o que é nascido do Espírito é Espírito. Não te admires de eu te dizer: importa-vos nascer de novo. O vento sopra onde quer, ouves a sua voz, mas não sabes de onde vem, nem para onde vai. Assim é todo o que é nascido do Espírito. Então lhe perguntou Nicodemos: como pode suceder isso? Acudiu Jesus: tu és mestre em Israel e não compreende estas coisas? Em verdade te digo, que nós dizemos o que sabemos e testificamos o que temos visto. Contudo, não aceitais o nosso testemunho. Se, tratando de coisas terrenas, não me credes, como crereis se vos falar das celestiais? Ora, ninguém subiu ao céu senão aquele que de lá desceu, a saber, o Filho do homem que está no céu. Jesus está falando dele mesmo, irmão. Presta atenção nisso. E do modo por que Moisés levantou a serpente no deserto, assim importa que o Filho do homem, quem? Jesus. Assim importa que o Filho do homem seja levantado, para que todo o que nele crê tenha a vida eterna. Porque Deus amou ao mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Portanto, Deus enviou o seu Filho ao mundo, não para que julgasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Quem nele crê não é julgado. O que não crê já está julgado, porque não crê no nome do unigênito Filho de Deus. O julgamento é esse, que a luz veio ao mundo, e os homens amaram mais as trevas do que a luz, porque as suas obras eram mais. Pois todo aquele que pratica o mal aborrece a luz, e não se chega para a luz, a fim de não serem arguidas as suas obras. Quem pratica a verdade aproxima-se da luz, a fim de que as suas obras sejam manifestas, porque feitas em Deus. Senhor, nós lemos a Tua palavra, e esse texto, Deus, por si só já fala o nosso coração. Senhor, se nós saíssemos daqui agora, nós já teríamos sido abençoados só por essa leitura, Pai. Mas eu creio, Deus, que o Senhor tem algo mais a tratar com o Teu povo. Portanto, Senhor, eu me coloco à Tua disposição. E não permita que eu venha atrapalhar essa ministração, mas que eu também seja abençoado por ela, ouvindo a Tua voz, Senhor, mudando a minha vida, mudando a minha história. Fala, Senhor, ao meu coração, assim como ao coração dos meus amados irmãos. E eu te agradeço, Espírito Santo, porque o Senhor tem tratado tanto conosco nesse altar. É impossível, Senhor, ouvir a Tua voz e não mudar a nossa história, não mudar a nossa vida. E é isso que eu te peço nesta noite. Muda a nossa vida, Pai. Muda a nossa história. Em nome de Jesus. Para isso, Deus, te damos total liberdade. E não damos liberdade a nenhum outro espírito ousar sequer se manifestar aqui, porque esse lugar é santo, consagrado ao Senhor. Fale conosco, em nome de Jesus. Amém. Podem sentar, irmãos. Amado, esse texto ele é muito conhecido. Podemos dizer até que esse texto ele tem um versículo que é o texto áureo da Bíblia. É o versículo áureo de toda a Bíblia.
A conversa acontece entre um homem que procura Jesus à noite, uma autoridade. Esse homem, ele era uma autoridade do judaísmo, ele era um religioso, acima de tudo. E ele procura Jesus à noite, aquele que era o representante do caminho de Deus, o representante para se chegar a uma vida e vida em abundância. Ele está diante daquele que é o caminho, o único caminho. Portanto, irmão, nós estamos diante de um confronto. Nós estamos aqui diante de um choque de opiniões, onde Nicodemos, ele pergunta acerca do novo nascimento. Ele diz: Senhor, como é que eu posso fazer para ser salvo? Como é que isso pode acontecer? Um representante, ele representava a religião, querido. E naquele momento ele interpela Jesus. E ele fala: Senhor, o que posso eu fazer para ser salvo? Há uma preocupação muito grande na mente daquele homem. O que eu posso fazer para alcançar a salvação? Jesus vem e diz que era Deus quem realizava a salvação. É Deus quem realiza. Não vem de homem algum, não é aquilo que você tem que fazer, Nicodemos. Não é o que você precisa realizar, não são as suas obras, mas sim a obra única e exclusiva de Deus. A obra é do Senhor, pois nada do que se faz, nada do que o homem pode fazer, irmãos, ele consegue alcançar por si só a vida eterna. Por si só ele não tem condições. Tanto que no versículo 3 até o versículo 7, a isso respondeu Jesus: em verdade te digo, Nicodemos. Eu estou dizendo para você, olha que diálogo, irmãos. Se alguém não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. Nicodemos, você precisa nascer novamente. Perguntou Nicodemos: como pode um homem nascer sendo velho? Um homem religioso, irmãos, um homem com a sua cultura, ele não sabia absolutamente nada acerca de Deus. Não tinha a mínima ideia de quem era aquele que conversava com ele, aquele que estava diante dele. E ele começa a fazer essa pergunta. Ele diz: pode porventura voltar ao ventre materno e nascer segunda vez? É uma pergunta óbvia. A gente acha: mas esse homem não entende. Não, mas é uma pergunta lógica. Perto do que Jesus falou: olha, você precisa nascer de novo. Mas como é que posso eu nascer de novo? Como é que eu vou voltar no ventre da minha mãe? Aí Jesus lhe dá uma explicação: em verdade te digo, quem não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. O que é nascido de carne, Nicodemos, o que é nascido de uma relação humana, ele é carne. O que é nascido de carne é carne, mas o que é nascido do Espírito, e esse Espírito na sua Bíblia está com E maiúsculo, o que é nascido do Espírito Santo é Espírito. Olha só que palavra, irmãos. Não te admires de eu te dizer: importa-vos nascer de novo. Nicodemos, não tem outro jeito, Nicodemos. Você precisa nascer novamente. Queridos, por todo o mundo, nós deparamos com a religião e seus dogmas. Como nós temos religião espalhado por esse mundo afora. Religiões com todos os seus dogmas. Religião que coloca o homem muitas vezes no centro da atenção. Tem religiões que colocam o homem lá como um lixo. Então várias religiões têm várias maneiras de pensar, várias maneiras de agir. E mediante a todas as religiões desse mundo, nós também encontramos o Evangelho. O Evangelho, ele vem com uma condição muito simples para alcançar a salvação. Há uma simplicidade muito grande. Não precisa de nada extraordinário. Olha, você precisa simplesmente nascer de novo. Só isso, você tem que nascer. Porque se você não nascer de novo, você não pode ver o reino de Deus, você não pode herdar uma vida eterna. Esse é o diálogo, irmãos, e essa é a realidade. Nenhuma religião no mundo, nenhuma vai te apresentar um plano de salvação tão completo quanto o Evangelho te apresenta. Nenhuma religião. Não, para alcançar a salvação eu tenho que fazer o bem, eu tenho que praticar o bem. Não, querido, não é pela obra que somos salvos. Nós fazemos obra porque nós somos salvos. Não fazemos obra para nos salvar. A diferença está aí, há muito grande diferença. Portanto, a salvação é um pagamento pelas boas obras ou ela é dada por Deus? Como é que funciona isso, irmão? É um pagamento pelas minhas boas obras, então por eu fazer boas obras eu vou ser salvo?
Se eu olhar Efésios capítulo 2, verso 8, que não está aí, diz que pela graça sois salvo, ou seja, pelo favor imerecido. Você não merecia coisíssima nenhuma, e o Senhor nos salvou, isso é graça. Pela graça sois salvo, mediante a quê? A fé. A fé em quê? Naquele que o Senhor enviou para nos salvar. Mediante a fé. E isso não vem de vós. Está entendendo? Não vem de vós. Mas ele vem única e exclusivamente de quem, irmãos? De Deus. Vem de Deus. Aqui é um confronto de ideias, amado. Para Nicodemos, a salvação era através disso, de praticar a obra. Tanto que ele interpela Jesus, e a mente daquele homem parece confusa. Eu não entendi muito bem isso. Me explica esse negócio aí. Amado, Nicodemos poderia ter sido uma pessoa maravilhosa. Ele poderia ter sido uma pessoa fantástica. Ele poderia ter sido uma pessoa que tem o nome dele em todas as mídias. Ele poderia ser exatamente isso. Porém, Jesus diz que com tudo que ele tinha, com toda a sabedoria, com toda a inteligência, com todo o conhecimento dele da lei mosaica, tudo que ele conhecia, Jesus diz, olha, só uma coisa só. Você tem que nascer de novo. Não adianta, Nicodemos. Amado, não adianta todo o seu conhecimento, não adianta seu conhecimento filosófico, teológico, não adianta você ser PhD em Deus. Não adianta, se você não nascer de novo, não herdará o reino de Deus. Isso é fato. Não herdará, não herda o reino de Deus aquele que não nasce de novo. E se ele tivesse tanta certeza da salvação, irmãos, certamente ele não teria escolhido a noite para buscar Jesus. Certamente ele teria estado com Jesus de outra maneira, convicto daquilo que ele estava falando, mas ele não tinha convicção nenhuma disso. No íntimo de um religioso, o que predomina, amado, é o medo. No íntimo de um religioso, o que predomina é o medo de não estar fazendo a coisa certa para ser salvo. É isso que predomina no coração de um religioso. Será que eu estou fazendo o suficiente? Será que tudo que eu estou fazendo, todos os meus esforços, tudo que eu faço que eu ajudo as pessoas, será que isso é o suficiente? Será que eu tenho que fazer mais? Na época que eu pastoreava uma igreja, lá em Friburgo, tinha uma senhora que ia para a igreja juntamente com o marido dela. O esposo não era convertido, o esposo não tinha nada a ver conosco, porém, ela era da igreja. Toda vez que se fazia um apelo, irmãos, a gente precisa comprar um microfone para a igreja. Precisamos de um microfone, vamos orar. Quem pode ofertar e tal para abençoar a igreja, para comprar? Ela fazia assim no marido, ó. Simplesmente. Aí ele metia a mão na carteira. Mas ele não era convertido. O que passava na mente daquele homem? Não, eu tenho que fazer. Afinal de contas, estou dentro da igreja, estou aqui numa estrutura. Eu não posso deixar essa estrutura no qual eu me desfruto da estrutura, eu não posso deixá-la de qualquer jeito. Então o pastor faz um apelo, não, eu quero chegar junto. Não te salva, irmão. Não salva a sua vida. Mas eu sou dizimista fiel. Não salva você. Não salva. Mas eu dou a melhor oferta nesse lugar, eu sou o melhor ofertante da igreja Nova Vida de São Cristóvão. Não te salva. Não adianta, amado. Nenhum esforço que você fizer alcançará a salvação. Aí a palavra do Senhor, irmãos, ela me leva lá para João no capítulo 4, quando Jesus ele tem um encontro com aquela mulher samaritana, e ele entra num confronto religioso com aquela mulher. Abra sua Bíblia aí, se você tiver, ou então leia aqui, olha, João capítulo 4, do verso 20 ao 26, olha o confronto, irmãos. Nossos pais adoravam neste monte. Olha o que ela está falando, religiosidade. Olha, nossos pais adoravam nesse monte. Vós, entretanto, dizeis que em Jerusalém é o lugar onde se deve adorar. Onde é que eu devo adorar? Aqui mesmo? Será que eu tenho que ir lá para Jerusalém? Será que eu tenho que ficar no muro das lamentações, bater na minha cabeça, dizendo miserável que eu sou, miserável que eu sou? Será que é isso que eu tenho que fazer? Vamos seguir aqui. Jerusalém é o lugar onde se deve adorar. Jesus lhe disse, mulher, podes crer-me que a hora vem, quando nem nesse monte, nem em Jerusalém adorareis o Pai. Vós adorais o que não conheceis, nós adoramos o que conhecemos,
porque a salvação vem dos judeus. Mas vem a hora, e já chegou, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em quê, irmãos? Em espírito e em verdade, porque são estes que o Pai procura para seus adoradores. Deus é espírito, e importa que os seus adoradores o adorem em espírito e em verdade. Eu sei, respondeu a mulher, que há de vir o Messias chamado Cristo. Quando ele vier, nos anunciará todas as coisas. O que ele respondeu, irmão? Lê aqui comigo. Disse-lhe Jesus: eu sou, eu que falo contigo. Qual é o lugar certo da adoração, irmãos? Qual é o lugar certo da adoração? Será que o lugar certo da adoração é na católica? Será que o lugar certo da adoração é num templo budista? Será esse o lugar da adoração? Seixonoye? Qual é o lugar certo da adoração? Será que o lugar certo da adoração, irmãos, é na Igreja Batista? O lugar certo da adoração é a Nova Vida de São Cristóvão. É esse o lugar certo, irmão? Será que nós temos um lugar físico? Qual é o lugar certo? Não é o lugar, irmãos. Não é o lugar que influencia. É você o adorador. Nós somos o adorador. Adorando aquele que merece ser adorado em espírito e em verdade, não por causa de uma estrutura física. Porque você pode estar no pior lugar da tua vida, você pode estar dentro de um presídio, como muitos estão num presídio, e lá dentro estão adorando ao Senhor, irmãos. Você crê nisso, amado? Você crê mesmo nisso? Você crê que tem alguém num leito, praticamente num leito de morte, está ali sabendo, olha, está determinado, você não passa dessa semana, o sujeito está lá. Oh, leva-me. Você já pensou, Davi? Está lá no leito. E ele está cantando: o único que é digno de receber. Cara, tu vai morrer, rapaz. Mas lá é o lugar de adoração, porque tem um adorador. Você está entendendo isso, amado? Lá tem um homem, uma pessoa adorando ao Senhor. Muitos adoram um Deus, querido, que nem ao menos o conhece. Muitos estão adorando um Jesus que nem ao menos conhece quem Ele é. Não sabe quem Ele verdadeiramente é. E Ele diz para aquela mulher: olha, sou eu. Eu sou o que falo com você, sou eu. Verso 22 e 23 vai: vós adorais o que não conheceis. Ué, mas não adoram? Sim ou não, irmão? Não está dizendo aí que adoram? Ele está dizendo: vós adorais o que vocês não conhecem. Pode adorar quem não conhece? Sim, ele está dizendo isso. Vocês adoram o que não conhecem. Nós adoramos o que conhecemos, porque a salvação vem dos judeus. Mas vem a hora, e já chegou, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade, porque são estes que o Pai procura para seus adoradores. Não são da igreja A, da igreja B, do templo A, do templo B, da igreja pequena, da igreja grande. Não, irmãos. O Senhor procura os verdadeiros adoradores, mas que adora Ele em espírito e em verdade. É esse que o Senhor está procurando. Ele está buscando os verdadeiros adoradores. Há muita hipocrisia, amado, sem nenhuma espiritualidade, pensando em estar adorando a Deus. Quanto nós vemos por aí? Quanto show a gente vê, irmãos? Eu vou fazer um show de adoração a Deus. Ah, você está fazendo um show? Estou fazendo um show. Quanto é que você cobrou? 20 mil reais. Sabe, meu pastor? Cobrei 20 mil. Mas olha, foi uma bênção, viu? Uma bênção, o lugar encheu, foi uma maravilha. Preste atenção nisso, meu irmão. Nem tudo que cresce é Deus que está dando o crescimento. E nem tudo que mingua é o diabo que mingou. Nem tudo que abre foi Deus que abriu. E nem tudo que fecha foi o diabo que fechou. Você está entendendo isso, amado? Nem tudo. Há igrejas pequenas que louvam, glorificam a Deus, têm um fervor a Deus, e tem outras que já têm uma multidão, querido, mas que estão ali por um único propósito. Eu sou o centro das atenções. Eu sou o centro das atenções. Esse confronto de religião, querido, com o Evangelho. Esse confronto, e é o que nós estamos vendo hoje. Há um confronto muito grande.
Se você está aqui por causa da religião, querido, o resultado final vai ser medo. Medo de você não estar conseguindo fazer a coisa certa. Medo de não estar, que as coisas não vão dar certo. Mas se você está aqui única e exclusivamente porque você ama o Senhor, porque você crê na tua salvação, porque você é um verdadeiro adorador, haja o que houver na tua vida, se você não abre mão dele. Não abra mão dele. Não abra mão. Por quê? Porque eu sou um verdadeiro adorador. Eu não tenho medo de passar as lutas que passo. É assim que nós temos que pensar. Não tenho medo das perseguições. Porque o Senhor próprio diz, no mundo você terá aflição. Você terá aflição, então não tenha medo das aflições. O verdadeiro adorador, ele não teme as aflições, irmãos. Ele permanece orando, ele permanece louvando e glorificando e exaltando ao único que é digno de ser louvado e exaltado. Evangelho nos traz um sentimento, não nos traz o sentimento de rejeição, irmão. Não há cansaço no Evangelho. No Evangelho não há sobrecarga. Pastor, não aguento mais esse negócio de ter que acordar, às vezes 5 horas da manhã para orar. Irmão, isso é um prazer, isso é prazeroso. É prazeroso você despertar cedo, acordar cedo. E a primeira pessoa que você fala é com o Senhor Jesus. Fala, Senhor, muito obrigado, Deus. Oh, Senhor, estou apaixonado por Ti. Você já parou para pensar nisso, irmão? O quanto é importante isso, essa comunhão com Deus. Porque o Evangelho ele não te traz uma sobrecarga. O Evangelho não te traz cansaço, porque o jugo do Senhor, Ele próprio diz, o meu jugo é leve, o meu jugo é suave, o meu fardo ele é leve, você pode carregá-lo, é isso que Ele está dizendo, não há fardo pesado, querido. O Evangelho não te traz um fardo pesado, Ele não impõe uma religiosidade. Não, se a mulher cortar o cabelo está endemoniada, está no inferno. E se o homem não, você que tem barba, olha o barbudo, você que tem barba, você está um infeliz, está perdido, né, Davi? Pronto, está nos quintos infernos. É, irmão, você está pensando que é brincadeira. Olha o jugo pesado da religiosidade. Quantos estão vivendo assim, esse fardo pesado? Quantas igrejas estão superlotadas, irmão, mas com legalismo, lotada com medo. Colocando peso. Isso não passa de hipocrisia religiosa. É uma hipocrisia, irmãos. Mas nós temos visto isso, lamentavelmente, sem nenhuma adoração verdadeira. Por isso que o Senhor diz, eu estou em busca dos verdadeiros, eu quero verdadeiro. Não é, eu sou adorador, mas você é verdadeiro? Porque o que o Senhor busca é o verdadeiro. O verdadeiro, ele tem conhecimento de quem é Deus. Ele sabe quem é Deus. Ah, mas eu não gostei desse louvor. Não é para você não, querido. É para o Senhor. Então o verdadeiro adorador, ele adora. Está entendendo, Davizão? Ele adora. Cantaram um louvor de 1930, não foi, Davi? Não, foi hoje, é para hoje, Davi. É hoje esse louvor, é de hoje. Porque é para o Senhor. Você entende? Deixa, você quer fazer bico, faz bico, irmão, não tem problema não, mas nós vamos continuar louvando ao nosso Deus, exaltando a Ele, porque tudo é para Ele. Então o grande perigo é que religião cansa, e é um peso com seus dogmas, com as suas filosofias, porque religião ela cansa, ao final, irmãos, acontece isso, abandono, porque tem muitos desigrejados nesse mundo, por quê? Porque fazem da igreja uma religião. E a religião, ela tem que andar em conformidade com os meus desejos. É aquilo que eu quero, da maneira que eu gosto. Se a coisa não funcionar do meu jeito, eu tenho que ir embora, eu vou embora, porque não funcionou do jeito que eu queria. Isso é religiosidade, irmãos. Isso é religiosidade. Mas o Evangelho é o preço que se paga. Você sabe que é um alto preço que você paga, irmão? Sabia que você paga um preço para seguir? Paga o preço. Se eu fosse fazer uma enquete aqui, quantos amigos você perdeu quando você se converteu? Já pensou nisso? Ao ponto de você chorar por ele e falar, meu Deus, mas eu era tão amigo. O grande perigo é que a religião, ela é assim. A religião, ela cansa. Não é difícil encontrar várias pessoas que passaram por muitas religiões, irmão. Antes de eu chegar ao Evangelho, eu fiz muita coisa. Eu fui budista, sabe? Antes de chegar onde eu cheguei, eu fui budista, eu fui da PL, da Perfect Liberty, sabe?
Eu vivia lá no budismo, não me horror, eu vai ser um doido com aquele negócio. É verdade. Depois eu batia tabaco de um lado, eu ia para o budismo do outro, eu ia para a PL e tal. Eu estou aqui, eu estou em busca de Deus. Eu estou buscando Deus. Uma hora eu encontro. Mas ele me encontrou. No momento dificílimo da minha vida. Ele olha e diz, vou salvar esse doido antes que ele morra, vai para os quintos dos infernos. Vou salvar ele. Você está entendendo, irmão? Então é por isso que a gente vê muitas pessoas que passam por várias religiões. Muitas pessoas que até foram evangélicos. Mas não se adequou, por quê? Porque, irmão, a igreja ela não vai andar em conformidade com você, querido. Não é do jeito que a gente quer. É do jeito que Deus quer. Quando a gente entende que o Senhor da igreja é Ele que manda, você está entendendo? Eu olho a igreja como um grande tabuleiro. Sabe aquele tabuleirão de xadrez? Quem joga xadrez aí? Você sabe? Pastor Maurício é fera nisso. Então você vai lá naquele tabuleiro de xadrez, aí você diz assim, não, eu vou mexer com as pedras brancas. O senhor diz, não, senhor. Não, vou mexer com as pedras. Também não. Por quê? Porque o tabuleiro é meu, eu mexo e ponho, eu tiro, eu coloco, eu faço aonde eu quero. A igreja, querido, é do Senhor. Ele faz o que Ele quer, do jeito que Ele quer. Ele mexe para cá, mexe para lá, e bota, tira, e levanta, e abate, sabe? Também. Ele levanta, Ele abate. Não é à toa que há muitos desigrejados, com sentimento de rejeição, irmãos. Olha o que diz Apocalipse capítulo 3, verso 14 ao verso 22. Ao anjo da igreja de Laodiceia escreve, estas coisas diz o Amém. A testemunha é fiel e verdadeira, o princípio da criação de Deus. Conheça as tuas obras, que nem és frio nem quente. Olha, eu conheço que um dia você está muito bem, mas eu também sei que no outro dia você está muito mal, você está frio. Então você não é frio, não é quente. Um dia você está lá, outro dia você está aqui, você não sabe para onde vai. Você é morno. Então não está nem quente e nem frio. Aí diz aqui, o que mais? Quem dera você fosse frio. Porque se você fosse frio, há a possibilidade de aquecer. E se fosse quente, aí já está aquecido. Já está quente, já está vibrante. Então ele diz, olha, presta bem atenção, irmãos. Frio ou quente, assim, porque és morno, e nem é quente nem frio, você me enjoa. Você me causa enjoo. Alguém já tomou água morna aí, irmão? Já tomou, já fez essa loucura? Irmão, que enjoo que dá, não dá desse. Você toma água morna, rapaz, que bate no estômago, é horrível. É melhor tomar um chá quente que um negócio morno, aquele troço morno é horrível. E o que está dizendo? Olha, você me causou enjoo, eu estou a ponto de te vomitar da minha boca. Pois diz, estou rico e abastado, e não preciso de coisa alguma, e nem sabe que tu és infeliz, sim, miserável, pobre, cego e nu. Aconselho-te que de mim compres ouro refinado pelo fogo para te enriqueceres, vestiduras brancas para te vestir, a fim de que não seja manifesta a vergonha da tua nudez, e colírio para ungir os seus olhos, a fim de que vejas. Eu repreendo e disciplino a quanto amo. Sê, pois, zeloso e arrepende-te. Agora, olha o 20 aí, irmão. O que o Senhor está dizendo? Eis que estou à porta e eu bato. Se alguém que está onde? Do lado de dentro ou do lado de fora? Do lado de dentro. Ele está lá do lado de fora, está batendo, dizendo, ó, abre. Se alguém abrir, eu vou entrar. Que educação, né, irmão? Ele não mete o pé na porta. Ele não arromba o teu coração. Então ele bate. Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa e cearei com ele e ele comigo. Ao vencedor, dar-lhe-ei sentar-se comigo no meu trono, assim como também eu venci e me sentei com meu Pai no seu trono. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz à igreja. Jesus está falando de uma igreja, irmãos, que não era muito consagrada, uma igreja que não era edificada, uma igreja que não tinha paixão por Ele, uma igreja que não tinha calor de paixão por Cristo. É para essa igreja que Ele está falando. Deus era apenas um zero dentro da igreja, porque eu não sou quente, também não sou frio, eu sou morno. Mas Deus também não era tudo. Deus não era zero, mas também não era tudo. Você está entendendo? Tem hora que eu estou com Deus, tem hora que não estou com Deus. E eu fico na morbidão, sabe?
Era assim que estava aquela igreja, uma igreja morna. Se fossem frios, seria mais fácil, irmão, de aquecer. Então Jesus, ele está enviando uma carta a uma igreja, e nós precisamos dar atenção a essa carta. Precisa dar atenção, olhar para essa carta, como se o próprio Senhor estivesse entregando para mim e para você essa carta nessa noite. Dizendo: filho, eu estou na porta. Eu estou batendo na tua porta. Eu estou batendo. Então abra a porta, mas para com a tua religiosidade. Deixa eu ser o Senhor da tua vida. Para de dirigir. Para de ser o condutor da tua história. O Senhor está falando para mim e para você: abra a porta, deixe Ele entrar, deixe Ele fazer a obra que Ele tem para fazer na tua vida. Essa igreja era famosa, irmão. Porém o culto era um culto fraudulento, era um culto mentiroso. Era um culto de mentira. Ah, mas tinha louvor, eu não sei o que tinha ali dentro, mas era tudo falso. Havia falsidade na igreja, amado. Você é morno, você não é quente nem frio. Que louvor é esse que nós estamos oferecendo ao Senhor? Que louvor? Será que o louvor que eu ofereço a Ele é um louvor de alguém morno? Ele está dizendo: Paulo, para, porque eu estou a ponto de vomitar na minha boca. Para, Paulo, que você não é frio, também não é quente. Você não é nada. Você não me adora em espírito e em verdade. O verso 20 ele é muito claro: eis que estou à porta e bato. A peça principal de uma igreja, irmãos, o alvo, o centro das atenções, será sempre Jesus. Sempre será Ele o centro das atenções. E nessa igreja, Ele estava do lado de fora. Tinha gente dentro. Você já parou para pensar na sua vida, se a sua vida está exatamente assim? Senhor, será que o Senhor está do lado de dentro? Ou será que o Senhor está do lado de fora? Será que eu estou aqui dentro apenas fazendo um número? Será que eu sou apenas mais um nesse somatório? Mais um num quadro de membresia? É como eu digo, Deus não precisa de censo, irmão. Ele não vive de censo. Não, Ele não busca isso. Ah, eu vou, porque Jesus é famoso na minha igreja. Não, para com esse negócio em nome de Jesus. Venha porque você o ama, vem porque você é um verdadeiro adorador. E haja o que houver, não abra mão dele. Ele deu a chave da porta para nós, irmãos. Ele deu a chave da porta para você. Só você pode abrir essa porta. Essa porta só nós podemos abrir. Porque Ele não vai arrombar, Ele não vai entrar se você não abrir essa porta. Jesus respeita a nossa decisão. E jamais Ele vai arrombar a porta. Mas Ele diz para mim e para você: eu estou na porta. Eis que estou na porta, eu bato. Eu bato. Nós precisamos só tomar uma atitude, irmãos. Abrir verdadeiramente a porta. Pastor, mas espera aí, deixa eu entender. Não são todos crentes? O senhor não está pregando para a igreja? Sim. São todos crentes. E eu estou pregando para a igreja. Assim como Jesus estava lá do lado de fora, batendo em uma porta de uma igreja. Qual é a diferença, irmão? A diferença é de como você está com a tua vida, o que você está fazendo com a sua vida espiritual. Essa é a diferença, o que nós precisamos analisar nessa noite. O que eu estou fazendo com a minha vida espiritual. Deus convida. Ele oferece a entrada para a salvação. Porém, a decisão é de cada um de nós abrir a porta. Nós precisamos abrir a porta, irmão, para que a nossa vida seja mudada, para que tudo seja transformado. Você que está me ouvindo aí pela internet, não deixe de abrir a porta do seu coração. Jesus estava dizendo isso exatamente nas entrelinhas para Nicodemos. Ele estava dizendo: não adianta nada ser um religioso sem nenhuma experiência com Deus, Nicodemos. Não adianta a gente ser religioso, não adianta eu cantar bem, eu louvar bem, não adianta pregar bem, não adianta eu fazer tudo corretamente se eu não for o verdadeiro adorador. Não adianta, nada disso, querido, tem valor para Deus. O que Deus busca é o verdadeiro adorador, que o adore em espírito, mas em verdade. Em espírito e em verdade. Vir ao culto e participar de uma ceia, como nós vamos participar daqui a pouco, que será uma bênção. Como, por exemplo, nós somos dizimistas fiéis, eu sou ofertante fiel. Nada disso faz sentido se for religioso, irmão. Se você faz isso, meu irmão, grava isso em nome de Jesus.
Se você vai participar da Santa Ceia por religiosidade, eu te convido nessa noite a você mudar a tua vida, mudar a tua história. Eu te convido a se converter verdadeiramente. Não, eu vou comer um pão, eu vou beber o cálice. Porque se eu não comer, olha o que muita gente pensa na hora da ceia. Se eu não comer, o que os irmãos vão pensar de mim, né? Que eu estou em pecado. O que vão pensar de mim? Meu Deus, não posso. Meu pastor está ali, imagina o pastor vendo que eu não vou pegar a ceia. Se for dessa maneira, por religião, não faça, irmão. Primeiro se converta. Depois coma do pão. Depois beba do cálice. A salvação começa em reconhecer que Ele é o único caminho. Isso você já reconheceu, que Ele é o único Senhor. Só precisa mudar a tua teoria. Só isso. Olha o que diz Cantares, irmãos. Capítulo 5, do verso 2 ao 6. Eu dormia, mas o meu coração velava. Eis a voz do meu amado. Que está o quê? Está batendo. Abre-me, minha irmã, querida minha, pomba minha, imaculada minha, porque a minha cabeça está cheia de orvalho, os meus cabelos das gotas da noite. Já despi a minha túnica, hei de vesti-la outra vez? Sabe quem perguntou isso? Foi a noiva. Já despi a minha túnica, hei de vesti-la outra vez? Já lavei os pés, tornarei a sujá-los? Vamos entender a história. O noivo está lá batendo. Abre, amada minha, formosa minha, adorada minha, né? Aquela que eu morri por ela. Abra! E ela começa a botar o que? Os empecilhos. Mas eu já despi a minha túnica. Eu vou ter que abrir a porta para você entrar. O meu amado meteu a mão em uma fresta e o meu coração se comoveu por amor dele. Levantei-me para abrir ao meu amado. As minhas mãos destilavam mirra e os meus dedos mirra preciosa sobre a maçaneta do ferrolho, ou seja, está o cheiro da minha amada, está no ferrolho da porta. A minha amada está aqui. Mas o que aconteceu, irmão? As minhas mãos destilavam, verso 6, abri ao meu amado, o que diz aí? Mas já ele se retirava, irmão. Já foi. Eu abri a porta para o meu amado entrar. E ele se retirara e tinha ido embora. A minha alma se derreteu quando antes ele me falou. Busquei-o e não o achei. Chamei-o e não me respondeu. Você quer isso para a tua vida, irmão? Você quer que ele continue lá batendo? Vai ter uma hora que ele vai parar de bater. E na hora que abrir a porta, o noivo não está mais. Olha o quanto é séria a conversão, irmãos. Olha o quanto a verdadeira conversão é séria demais. É muito sério. Eu não tenho como mensurar. Os pastores não têm como julgar cada um de nós. Não temos como fazer isso. Mas Deus sabe como está o coração de cada um de vocês. Deus sabe como está o teu coração. Você que está me ouvindo pela internet. Deus conhece o teu coração. E Ele está dizendo, filho, você precisa verdadeiramente se converter a mim, porque eu estou batendo na porta, e vai haver uma hora, irmãos, que Ele não estará mais batendo. Ele vai parar de bater. E quando abrir aquela surpresa, onde está o meu amado? Já foi. Ó, já foi. Haverá o dia em que esse noivo vai parar de bater. A noiva, ela sente o cheiro dele, irmãos. Você quer ficar só no cheiro, irmão? Só no cheirinho? Ah, era tão bom o tempo da igreja. Ah, como era bom quando a gente participava do louvor, participava da ceia. Como era bom. Você vai ficar só no cheirinho? É isso mesmo? Ele não está mais lá. E assim também é muita gente que Deus tem chamado, irmãos. Deus tem chamado muita gente para fazer a obra, para fazer uma grande obra. Envolvimento com Deus dá trabalho, querido. O verso 3, olha o trabalho que dá. Já despi a minha túnica, tem que despir mesmo. Eu já despi a minha túnica. Hei de vestir-te outra vez? Sim, se vista de novo.
Se arrume novamente para o noivo. Fique pronta, igreja do Senhor, noiva do Senhor. Esteja sempre pronta para o noivo. Já lavei os pés, tornarei a sujá-los. Se suje se necessário for. E lave novamente. Mas não deixe de abrir a porta, não deixe de estar com o noivo. Por causa disso, muito não tem desfrutado do amor de Deus, irmão. Porque tem um preço a pagar, amado. Tem um preço a pagar. Abre mão da religiosidade. Como é difícil isso, irmão. Como é difícil a igreja abrir mão da religiosidade. Você vem ao culto porque você ama ou porque você é religioso. Não, eu vou porque eu tenho que ir todo domingo. Eu tenho que ir. É religiosidade, amado. Você vem porque você ama ao Senhor. Igreja do Senhor. Venha à igreja por amor ao Senhor da igreja. Venha porque você ama, vem porque o teu coração ele fica apertado quando você não vem. Eu não posso perder essa. Por causa disso, muitos não têm desfrutado desse amor, irmãos, como deveria. Jesus tem encontrado uma noiva que não está disposta a se encontrar com Ele. Jesus tem encontrado uma noiva assim, cheia de dogmas, né? Cheia de ideias, cheia de visões. Uma igreja que se fecha. Abre, irmão, em nome de Jesus. Eu quero finalizar essa palavra, irmãos. 1 João 2,15 vai dizer: não ameis o mundo, nem as coisas que há no mundo. Se alguém amar o mundo, o amor do Pai não está nele. Quantos estão amando mais o mundo do que as coisas de Deus, irmão? Está dentro da igreja, mas o amor está lá fora. Está lá fora. Ah, irmão, Deus nos traz aqui para ouvir essa palavra, para que haja verdadeira conversão, querido. Fique tranquilo que eu não vou chamar ninguém aqui à frente. E fique tranquilo no seu lugar. Isso é pessoal, é com cada um. Quem ainda ama as coisas do mundo é porque não provou as delícias de Deus, irmão. Não viu que Deus tem uma mesa exposta para nós. Deus tem uma mesa maravilhosa para nós igreja. Há uma festa, irmão. Há uma festa no céu, esperando a noiva. Você está entendendo, irmão? Que você não pode ficar fora dessa festa. Não pode ficar. Há ruas de ouro para você andar, irmão. Tem ruas de ouro para você andar. Você não pode ficar fora disso. Uma mulher chega para Jesus, uma sirofenícia, e conversa com o Senhor. E o Senhor diz: espera, olha, não é certo eu pegar o pão da boca dos meus filhos aqui, dos meus servos, e te entregar. Não é certo isso. Ela num diálogo diz: mas Senhor, presta atenção, os cachorrinhos comem da migalha que cai da tua mesa. Ou seja, a mulher ela dá valor até a migalha que cai da mesa do seu Senhor. Valoriza aquela migalha, irmão. Isso tem valor. As coisas de Deus são valoriosíssimas. Como tem valor as coisas de Deus, irmão. Então fique bem atento a tudo aquilo que Deus ainda quer realizar na tua vida, porque grandes coisas Ele ainda há de fazer. Grandes coisas. Davi, sobe aqui, querido. Chama teu grupo. Muitos imaginam que servir a Jesus é seguir uma vida sem graça. Não, vou ser crente, é uma vida meio sem graça. Isso é mentira do diabo, irmãos. A melhor coisa que você fez foi ter se decidido por Jesus. Foi a melhor coisa que você fez na tua vida. E não é fácil. Não diga que é fácil, porque não é. Não é fácil. Esse Nicodemos, ele não sabia. Ele não tinha esse valor. Ele não sabia o valor que era estar com o Senhor. E a esse Nicodemos, ele dá uma tremenda de uma declaração que passa a ser o tema central da Bíblia. O versículo central da Bíblia. Quando ele diz em João 3,16 para Nicodemos: Nicodemos, preste atenção. Preste atenção, Deus amou o mundo, Nicodemos. Mas amou o mundo infinitamente. E Nicodemos, você está incluído nesse pacote aí, Nicodemos. Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê
Não pereça. Não pereça, Nicodemos. Não morra eternamente, Nicodemos. Mas tenha vida eterna, vida em abundância. Foi para isso que o Filho de Deus, o Senhor, se manifestou nessa terra. Foi por isso que Ele derramou todo o seu sangue, irmãos. Para que nós tivéssemos vida e vida em abundância. E Ele ressuscita para que junto com Ele nós tivéssemos vida, ressuscitados com Cristo. Assim que nós somos. Temos uma vida longa. Não, pastor, mas e nessa terra? Eu não quero saber dessa terra, irmão. Essa terra é passageira, essa terra é o Enem que você está fazendo. Aqui é o teu Enem. Você faz um teste aqui são provas. A nossa vida não é aqui, amado. A vida dos adoradores não é aqui. É lá em cima, é com Ele, nos altos céus com o Senhor, na eternidade com Cristo. Então não se preocupe não. Não se preocupe com o que é vez de comer amanhã ou beber. Não se preocupe com isso. Não se preocupe, não há dor que dure para sempre, não há alegria que dure para sempre. Uma hora vai acabar, uma hora a tua dor acaba, uma hora a sua alegria acaba. Mas aquilo que Deus tem para nós, irmão, não acaba jamais. O que Ele tem para nós é eterno. Vamos colocar de pé, irmãos. Eu quero orar por você antes de você participar da ceia, irmão. Antes de participarmos da ceia, eu quero fazer uma oração. Mas eu quero orar por conversão. Olha, isso é particular, irmãos. Isso é muito particular. Não sei a vida que você leva lá fora. Eu não conheço a tua vida, a tua família. Não sei de nada. Nem a pessoa que está do seu lado te conhece. Nem quem está do seu lado. Ah, mas a minha esposa não conhece. Mas meu esposo me conhece. Não conhece. Mas o Senhor conhece. Ele sabe se você é verdadeiramente convertido ou não. Por isso eu preciso fazer essa oração. Você que está em casa, se você entendeu essa palavra e quer dizer nessa noite, Senhor, eu quero verdadeiramente me converter. Já foi batizado, já passou pelas águas, já tomou um banho. Então agora é hora da conversão. Curve a sua cabeça. Pai, nós te adoramos por tudo que Tu és, Senhor. E Senhor, eu oro por aqueles que estão, ó Deus, reconhecendo, Senhor, que não são verdadeiramente convertidos, mas que estão se convertendo verdadeiramente ao Senhor, que estão dizendo não ao pecado, não à religiosidade, Pai. Em nome de Jesus, tira toda a religiosidade do nosso meio. Ó Deus, que nós possamos ser uma igreja viva, Senhor, uma igreja, ó Deus, fervorosa no Senhor. Em nome de Jesus eu oro por cada um dos meus amados irmãos. Porque uma hora, Senhor, Tu vais parar de bater na porta. Tu vais parar de bater, Senhor. Ó Deus, quando o Senhor vier buscar a Tua igreja, que nenhum de nós venha ficar aqui, Pai. Nenhum de nós. Mas que nós possamos ser levados aos céus com o Senhor. Assim eu oro, Pai, pela Tua igreja, pelo Teu povo. Já te agradecendo pelas conversões, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Amém.